Hi student, great to see you again. I'm Fernando, your English teacher. We are here for another class, and this is Valdene, who is helping us with Libras. Está nos ajudando na tradução da língua brasileira de sinais, Brazilian Sign Language. So, how to protect yourself? It's easy. It's not difficult. Não é difícil. It's easy. Don't forget to wash your hands frequently. Don't forget to wear your face masks to protect yourself. Avoid crowded places and clean your cell phone, your notebooks with spray, alcohol spray, 70%. And don't touch your eyes, your nose, and your mouth. And alternatives to handshakes, que é o cumprimento, hugs, high fives. High fives é aquele que você cumprimenta no alto, né? High fives. Geralmente esportistas, né? No esporte, cumprimentam, high fives. And hug. Então você tem da wave, não podemos cumprimentar, evitar o handshake. Você tem o hand on the heart, namastê, que você tem para cumprimentar, né? How are you? Uma forma de um gesto para você não pegar na mão, não cumprimentar. Highbrows, aqui ó. Highbrows. The all good nod, balançada da cabeça, mexida da cabeça, está tudo bem. Está tudo bem, a balançada está tudo bem. Então vai fazendo assim. Tem o East Coast Wave, também, ó, tudo mexendo nesse GIF, que são formas de comunicar. E The Water Word, mexer com o rosto assim para comprar. Então a gente tem que inventar, ser criativo, inventar várias formas para cumprimentar, para evitar o handshake, que é o cumprimento na mão, ou principalmente o abraço, né? Mas isso vai passar, a gente tem que cuidar, porque quanto mais a gente cuida, o negócio acaba mais depressa. Então vamos lá. Let's get started. Vamos começar. Então o tema da aula de hoje é Focus on Human Rights. O foco no direitos humanos. Eu baseei no patch do ano em questão e quase a matéria do patch, a reportagem do patch, as perguntas do patch, muito em cima do muito interessante, é um tema interessante. O foco dos direitos humanos na leitura, né? Então vamos lá. Class Itinerary. Análise é o que eu vou fazer, o roteiro. Análise de um artigo publicado no portal United Nations News, as notícias das Nações Unidas e considerações gramaticais ou de vocabulário encontradas no texto. Então a gente vai pegar o texto, pegar alguma coisa que sai do texto, né? Respostas das perguntas relativas à compreensão de leitura. A gente vai fazer no final aquelas perguntas que tem no PET. É interessante que o interesse é outro, né? Você vê uma aula que já foi, que você já quebrou a cabeça no PET, é interessante para o estudante fazer. Então vamos lá. Goals to achieve, metas a serem atingidas. Ler de forma cada vez mais autônoma, compreendendo tudo, saber distinguir fato de opinião, saber distinguir qual é a posição do autor. E aqui, exercitar o letramento crítico. A gente fala muito no letramento, tá? Então, letramento que é você conhecer, ter desenvoltura nos vários gêneros que circulam na sociedade. Então, você se comunicar através de um diálogo, mas saber ler um menu de restaurante, ou um texto jurídico, um convite, ou N, que são mais de, nem sei, são incontáveis, centenas de gêneros textuais que eu falo. O gênero deu muito a divisor de águas, ele é que deu a facilidade para você entender as linguagens, né? Então você lê de forma mais autônoma, criando alguns gêneros, que a gente não vai ter que criar todos. Um poema é uma coisa que você lê, um conto, você pode até escrever. Ser um artista, ter talento, escrever um conto, um poema, uma poesia. Mas são gêneros que acho muito importante para a pessoa ler, não produzir. Porque nem todo mundo é artista para produzir, escrever um romance, né? Mas tem gêneros que a gente tem um relatório, a gente tem que saber produzir aquele gênero textual.
Então, isso é o letramento. Então, a gente fala muito do letramento digital, que é também hoje em dia, né? Multiletramento. Então, as três coisas do letramento, o multiletramento, que são coisas em várias formas. Você tem um romance, você tem um filme, você tem um vídeo, você tem uma música. Então, são vários, né? O que nem é uma coisa tão nova, não, porque eu me considero, eu que sou mais antigo, tem muito do multiletramento. Porque hoje você tem o digital, mas mesmo antes do digital você tinha muito filme, a gente ia muito cinema, você ouvia muita música, então coisas que você via em filme que você leu em livro. Então aquilo complementou, era um gênero diferente. Então é o multiletramento, em várias formas. E o letramento digital. E aqui que é a ênfase maior minha, o letramento crítico, é você saber ler, para saber qual a opinião do autor, se colocar frente ao que o texto está falando, não é? Esse texto aqui que a gente vai ver, ele vai falar muito da desigualdade, do número de estudantes em idade escolar, crianças em idade escolar que não vão à escola, que a ONU fala. Então, você vai ver com o decorrer da aula que é um texto que conscientiza muito da situação do mundo profundamente desigual. Então a gente tem que se colocar, isso que é o letramento crítico, ter opinião própria, saber se colocar frente a essa desigualdade. Uma coisa que acontece lá não tem nada a ver com isso, não. Eu tenho que me comprometer através até de uma prática cidadã. Como eu posso me engajar mais numa coisa que eu posso defender, defender uma igualdade maior. Então isso que o texto aborda, é o letramento crítico. É você ler aquilo e se posicionar de uma forma bem satisfatória, bem qualificada, o que você está lendo. Então, aqui vamos lá. Então, é um texto que eu falei, um artigo, né, que ele é assinado até das Nações Unidas, United Nations News, Global Perspective Human Stories. Então, vamos lá na notícia, vamos lá no lead, na manchete, né? Não lead, não, manchete. Around 12 million children may never see a classroom, United Nations Data Reviews. Então, vamos lá. Por volta de 12 milhões de crianças podem nunca ver uma sala de aula. United Nations, as Nações Unidas, os dados, né, data, revelam. United Nations Data Reviews. Então, a gente, se olhar aqui, o artigo é de 13 de setembro de 2019. Então, é importante saber de qual data que é. 2019 é de uma parte da ONU, Culture and Education. Então, no site da ONU, lá você vai ver cultura e educação. Está a referência embaixo. Então, vamos lá. Continuando. Algo que no PET fala isso, que eu estou reforçando mais. A Organização das Nações Unidas, ONU, ou no idioma inglês, United Nations, UN. É uma organização internacional formada por países membros que se filiam voluntariamente e que tem como missão a paz, a erradicação da fome, projetos sociais e o desenvolvimento mundial. Então, as Nações Unidas tem esse site, a pessoa que fez o PET, que elaborou o PET, pegou um artigo desse site da ONU, da cultura e educação, que é mais específico, né? Que estou falando de direitos humanos aqui, nessa aula de leitura. Então, a gente tem aqui a fonte das Nações Unidas, a sede, fonte da Wikipédia, a sede das Nações Unidas em Nova York. Então, uma coisa que eu acho interessante aqui falar também é que esse inglês, que a gente fala muito inglês língua franca, não é aquele inglês dos Estados Unidos, não é aquele inglês padrão da Inglaterra, o inglês dos usuários, que 80% dos usuários do inglês não são falantes nativos. Então, esse inglês falado na ONU, eu acredito que seja um inglês língua franca, porque não é um inglês falado por nativos, são várias pessoas que escrevem os artigos ou que se comunicam dentro da ONU de vários países. Então, aquele inglês da ONU é um inglês multinacional, de várias nações, seria um exemplo bom dessa língua franca, que nem é americana nem é inglesa, um inglês que é feito por usuários, né? Então, vamos lá. A foto, que numa matéria ela ilustra, no PET não tem, eu coloquei, que ela dá aquela informação além do texto. A foto aqui, ó,
Children working at the market in the town of Korhogo, in the northwest of Côte d'Ivoire. As crianças trabalhando no mercado na cidade de Korhogo, no norte da... seria Costa do Marfim, desse país da África. Então a gente já tem informação pela foto. Continuando o texto. New data published by the United Nations Cultural Agency, novos dados publicados pela Agência Cultural das Nações Unidas, na sexta-feira, revelam que se não forem tomadas medidas urgentes, around 12 millions, por volta de 12 milhões de crianças, will never set foot, nunca pisarão inside the school, nunca pisarão numa escola with girls facing the greatest barriers. Então a gente sabe que set foot in é entrar, né? Então a gente vê que 12 milhões de crianças, a gente já sabe pelo texto, que não pisarão numa escola. Então é uma informação que revela, que desnuda uma grande desigualdade nas pessoas, feita pela ONU, tá? Então a gente vai ver aqui. According to our projections, 90 million girls of primary school age will never start school or set foot in a classroom, compared to about 3 million boys. Então a gente fala o seguinte, são 12 milhões de crianças que não pisarão numa sala de aula. Dessas 12 milhões, 9 são meninos, por isso que ela fala que as meninas enfrentarão um problema maior. 3 milhões de meninos. 3 vezes 3, 9, então é muito grande, é 3 vezes o número de meninos do que meninos que não pisarão numa escola. Então é um caso muito interessante de uma desigualdade mais para o lado das meninas. Aqui eu coloquei a Unesco, que é o texto da Unesco, que a Unesco é um acrônimo, né? Então é United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization, Organização para a Cultura, Ciência e Educação das Nações Unidas. Então a palavra Unesco, ela é um acrônimo, eu vou falar mais para frente, é uma palavra feita pelas iniciais, né? Acrônimo. Então, Mrs. Audrey Azoulay, que é a diretora da Unesco, que fala isso aí. Vamos continuar lendo a fala dela. 4 of those 90 million girls live in sub-Saharan Africa, where the situation gives cause for even greater concern. Então, são 3 milhões de meninas e 9 milhões de meninas e 3 milhões de meninos. E nessas meninas, uma parte delas também grande está na África. Então a gente vai localizando a geografia da desigualdade social. Então aqui eu queria pegar uma coisa do inglês, dos cumprimentos. Mr. é senhor, Mrs. é senhora, casada, e Miss, senhorita. Então ela aqui é senhorita. Então Miss, MS, Mrs., que é senhora, e Mr., que é senhor. São as formas de tratamento. Então vamos lá. Continuando o texto, we must therefore continue to center our actions on girls and women's education. Então tem que concentrar na educação das meninas. As an utmost priority, como uma prioridade principal. Last year, roughly 258 million children, adolescents, and youth between the ages of 6 and 17 were out of school. Então, ela fala que a prioridade tem que ser nas meninas e que 258 milhões de crianças, adolescentes e jovens entre a idade de 6 e 17 anos estavam fora da escola. Então, a gente tem o adjetivo utmost, que é greatest, grande, e o caso possessivo que está aqui. Adolescents é teenagers, é a mesma coisa, sinônimo. É o caso possessivo que a gente coloca um S, que ele indica posse. Então está saindo da leitura para explicar. Peter, bicycle. Você tem a palavra Pedro, uma pessoa possuidora, e a palavra bicycle. Então você tem this is Peter's bicycle. Você coloca o S com o apóstrofo e traduz-se por esta é a bicicleta de Pedro. É muito usado em inglês. O caso possessivo, que ele é esse apóstrofo, a gente vai ter uma aula específica mais para frente sobre isso. This is Peter's bicycle. O texto apresenta Girls and Women's Education, a educação de meninas e mulheres. Então,
A palavra mulher está no plural, mas não é um plural feito com S. Então você coloca o S apóstrofo. Na palavra girls, já tem o S, então você coloca o apóstrofo depois. Girls and Women Education. E é usado também para, não é só com uma coisa, uma pessoa ou um objeto. Para coisas, por exemplo, aqui, World's Most Famous Actor, o ator mais famoso do mundo. Né? Então, eles usam muito isso em jornal, em texto jornalístico. Brazil's Largest Cities, as cidades maiores, large é maior, as cidades maiores do Brasil. Então, usa muito o caso possessivo nesse caso aqui. Então, vamos lá. Continuando. It also confirms recent UNESCO projections showing that at the present rate, vamos ver. Então, o artigo, ele também confirma as projeções recentes da Unesco. Então, Unesco a gente fala que é uma palavra feita por acronímia, que eu tinha falado mais tarde. Cada U é uma coisa, o E, uma letra quer dizer uma coisa. Então, seria a Organização da Cultura, Ciência e Educação das Nações Unidas, UNESCO. Então, vamos ver. Eles falam by 2030, by 2030, até 2030, por volta de 2030, 1 in 6 children will not be attending primary and secondary school at all. 1 em 6 crianças não estarão frequentando a escola primária e secundária. Não estarão. Então eu peguei o desenho, então de 6 crianças, 6 crianças que estão em voga, uma criança dessa não irá. 1 em 6 crianças não estará frequentando. To attend, não é atender não. Aquelas palavras cognatas, né? É uma palavra meio falsa amiga, porque não é atender, é frequentar. Então a gente tem que ficar atento a essas palavras, que no caso aqui é falsa, attend. Então, 1 em 6 crianças não estará atendendo, não estará frequentando, né? A gente confunde até na hora de falar. Não estarão frequentando a escola primária e secundária. Tá? And 1 in every 10 young people and only 6 in every 10 young people, e só 6 a cada 10 pessoas, 6, will complete secondary education. E só 6 aqui, 6 em 10 completarão a escola secundária. Então, uma coisa muito grave, então está prevendo, né? Tanto que prevendo aquela coisa de que se não for feito nada, o texto começa prevendo aquilo ali, se não for feito nada, a desigualdade é grande. Então, são 12 milhões de crianças que não entrarão na escola, e desses 12 milhões, 3 milhões de meninos e 9 milhões de meninas, né? Então, a gente vê aqui umas perguntas rápidas aqui, que tem no PET, que pergunta qual o tema central do texto. Eu acho que é refletir com vocês a desigualdade, né? Que a ONU fala das meninas, das crianças em geral, e mais das meninas. Qual o gênero do texto? O gênero é um artigo, né? Exatamente. Quem publicou o texto? Quem publicou foi uma United Nations News, um site das Nações Unidas, mais especificamente na área de educação e cultura, falando da desigualdade, tal. Quem publicou o texto, então, foi isso. Você viu lá, as Nações Unidas. Qual a data da publicação do texto? A data, acho que era 13 de setembro, é só olhar lá, de 2019, é um texto recente. Então, muito importante olhar na leitura, não esquecer da data, não. Qual o suporte de circulação do texto? Em qual seção? A gente fala muito de jornal, que tem aquelas vários lugares, mas aqui no caso é digital, é da internet. Então, suporte que circulou foi um site da ONU que publicou. Então, já estamos terminando a aula, então eu quero deixar essa mensagem. É importante ler, compreender isso aí que fala da desigualdade
e nos colocarmos frente a essa desigualdade. Thanks for watching and see you next class.